Olá, eu sou a Silvia Mesquita, bióloga e consultora independente em estratégia ambiental. Bem-vindos ao primeiro episódio do Radar do Capital Natural, um podcast sobre biodiversidade, negócios e a decisão que fica no meio dos dois. Hoje quero falar de um tema que é central para o meu trabalho e que eu acho que está mal explicado no mundo empresarial. O que é que a biodiversidade tem realmente a ver com a viabilidade de um projeto? Não no sentido ético, esse deixo para outro dia. Hoje é mesmo no sentido prático: risco, financiamento e decisões que podem correr bem ou muito mal. E para isso, quero começar com uma situação real. Há uns anos trabalhei num projeto e uma infraestrutura numa zona que à primeira vista parecia simples. Uma área maioritariamente intervencionada, sem habitats de grande sensibilidade aparente. O promotor tinha contratado um estudo de impacto ambiental, tinha o processo a decorrer e estava confiante de que o licenciamento seria relativamente direito. O que aconteceu foi o seguinte: a zona tinha um corredor de ligação entre os dois fragmentos de habitats que não era óbvio no mapa, mas que era identificável se soubéssemos o que estávamos a procurar. A fauna usava-o, havia registros de espécies protegidas na área de influência e o estudo existente tratava isto de uma forma superficial. Tinha a informação, mas não tinha um enquadramento estratégico para perceber o que é que significava para o processo. Resultado: pedidos de esclarecimentos sucessivos por parte da autoridade competente, um atraso de meses e uma reformulação do projeto que custou mais do que o que teria custado antecipar o problema logo no início. Quanto isto, não para criticar ninguém. Estas situações acontecem com muita frequência e são muitas vezes evitáveis. Quanto porque é um exemplo muito concreto que eu quero dizer quando digo que a biodiversidade não é só uma questão de conformidade, é uma questão de gestão de risco. Durante muitos anos, a abordagem dominante na consultoria ambiental foi esta. Há uma lista de requisitos legais, nós cumprimos essa lista, o processo avança. Estudo A, relatório B, licença C. O problema é que esta abordagem trata a biodiversidade como um obstáculo burocrático, algo que está no caminho e que precisamos ultrapassar. E isso causa uma falsa sensação de segurança. Porquê? Porque o risco ambiental real muitas vezes não está nos itens da lista, está nos impactos cumulativos que ninguém modelou, ou está nas espécies que não foram detectadas porque a prospecção não foi feita na época certa, está na contestação pública que ninguém antecipou porque o projeto nunca foi contextualizado no território onde se insere. Há um conceito que uso muito com os meus clientes e que vem da literatura científica, que é a decisão defensável. Uma decisão defensável não é uma decisão perfeita. É uma decisão que foi tomada com base em informação sólida, com um processo claro e que consegue resistir ao escrutínio, seja técnico, regulatório ou público. E o que eu vejo muitas vezes é projetos que não têm a suporte. Têm documentos, sim, mas não têm o pensamento estratégico por trás deles. Seja nos processos de avaliação ecológica para grandes infraestruturas, seja em due diligence para bancos de desenvolvimento, uma das perguntas que me colocava sempre é: o que é que este projeto ainda não sabe sobre o território onde se vai instalar? Não é o que está no estudo, é o que está em falta. É uma diferença de perspectiva que muda completamente o que se faz a seguir. Mas agora quero ir um passo mais além, porque o risco é apenas metade da história. Nos últimos anos, algo mudou no mercado financeiro, que é relevante para qualquer pessoa que promova projetos ou que gira ativos de médio e longo prazo. Os investidores institucionais, fundos de pensão, bancos de desenvolvimento, fundos de infraestruturas, começaram a incorporar nos seus critérios de análise algo que se chama risco de natureza, ou Nature Related Risk. Há uma framework que está a ganhar tração enorme neste momento, que se chama TNFD, Task Force on Nature Related Financial Disclosures. É basicamente o equivalente ao TCFD do clima, mas para a biodiversidade e ecossistemas. E o que ela pede às empresas é que identifiquem as dependências, os impactos sobre a natureza e que reportem isso de forma estruturada. Isto ainda não é obrigatório na maioria dos contextos, mas está a caminhar nessa direção. E o que eu vejo hoje concretamente em projetos onde estou envolvida é que os financiadores que usam padrões do IFC ou critérios dos bancos de desenvolvimento europeus já fazem perguntas sobre a biodiversidade que há uns 5 anos não faziam. O que é que isso significa na prática? Significa que um projeto que consegue demonstrar que integrou a biodiversidade de forma estratégica e que fez uma avaliação rigorosa, tem medidas de mitigação fundamentadas, tem planos de monitorização credíveis, tem um perfil de risco melhor para certos financiadores. E isso pode traduzir-se em acesso ao capital, a condições de financiamento ou a parcerias. Um exemplo que gosto de dar, que é o setor das renováveis em Portugal, onde trabalho já há mais de 20 anos. Os projetos que investiram cedo na monitorização de biodiversidade, uma monitorização rigorosa, desenvolveram protocolos de mitigação baseados em evidências, são hoje
os que têm registros históricos mais sólidos para apresentar a financiadores e reguladores. A informação acumulada é um ativo, não é apenas um custo operacional. Há um termo que está cada vez a aparecer mais, o nature positive, e como todos os termos que ganham tração rapidamente, corre o risco de se transformar num buzzword antes de ser bem compreendido. O conceito central é simples. Em vez de apenas minimizar os impactos negativos, procura-se que o balanço global seja positivo, ou seja, que a presença de um projeto ou de uma empresa resulte em mais biodiversidade ou em melhor estado dos ecossistemas do que se o projeto não existisse. Na prática, é muito mais difícil do que parece. Requer medir o ponto de partida, o que existe antes do projeto, requer definir o que se pretende proteger e porquê, requer medidas de compensação que sejam ecologicamente equivalentes e requer monitorização no longo prazo para verificar se está a funcionar. O que eu vejo muitas vezes são iniciativas que usam linguagem nature positive, mas que não têm essa substância por baixo. Uma empresa planta árvores numa zona que não tem nada a ver com a área afetada pelo projeto e chama isso compensação. Isso não é nature positive, são relações públicas. O que distingue uma abordagem genuína de uma abordagem superficial é exatamente o que eu disse antes: a decisão defensável. Consegue explicar o que fez, porque fez, com base em quê e como é que vai verificar se está a resultar? Se sim, então está no caminho certo. Se não, se a resposta é vaga ou não está documentada, então é só uma intenção. Para terminar este episódio, quero deixar uma ideia simples. A biodiversidade não é uma questão separada do negócio, está dentro dele, nas matérias-primas, nos territórios onde opera, nos requisitos dos financiadores, nas expectativas das comunidades. Ignorá-la não a faz desaparecer, apenas a transforma num risco não gerido. E gerir esse risco com rigor, com independência e uma visão de longo prazo é o que eu faço. É o que a Stoa foi criada para fazer. No próximo episódio vou entrar em mais detalhe no TNFD, o que é, porque importa e o que é que significa concretamente para quem promove projetos ou gera ativos hoje. Se este episódio foi útil, partilhe com alguém que acha que precisa ouvir isto. Se tiver perguntas ou um caso concreto que queira discutir, pode encontrar-me no LinkedIn ou pelo site da Stoa. Obrigada por ouvir, até um próximo episódio.